Eu recriei todo o universo do Minecraft. Eu vi esse vídeo aqui, esse vídeo não, esse canal uma vez, e pô, mano, a edição dele é outro nível, mano. O roteiro, edição, é tudo uma bizarrice de bom, velho. Uma maluquice. Esse cara é muito bom no que ele faz. E caralho, mano, como pode um cara. É só Minecraft, mano. Ele consegue fazer um bagulho bizarro. Mas antes disso, já que eu ainda não criei uma vinheta, não tive tempo. Ó, aqui. Essa daqui é a vaquinha da nossa queridíssima. Aumentou, tava 800, foi pra 900. Não sei se alguém daqui foi lá e fez alguma doação. Se foi, muito obrigado. Estamos juntando dinheiro aí pra ajudar essa pessoa. Assim, mensalmente, eu vou tentar trazer alguém. Mensalmente ou trimestralmente, trazer alguém de alguma vaquinha assim pra gente ajudar. Porque, pô, mano, pra que não dar um pouquinho de dinheiro pra pessoa que precisa, né? Então tá aí. O QR Code dessa pessoa tá aqui embaixo. É esse QR Code. Aquele que tá lá no canto é o meu. Por isso que aquele tá com Alexandro. Aquele é o meu, então não confundo. O grande QR Code aqui embaixo é pra ajudar essa senhorinha. CD vacantista é católico? Não, porque eles não acreditam que o Papa. Eles não acreditam que o Papa atual seja um representante da Catedral de Pedro. Todos os papas, eles vêm da linha sucessória de Pedro. O sede vacante, ele acredita que o nosso papa, ou o papa anterior, ou a partir de algum momento, a sede ficou vacante. É o nome que a gente dá pra cadeira do Pedro, tá? Pro cargo dele. Então a sede dele ficou vacante. Só que é o seguinte, quando a gente fala creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a gente chega lá e fala no final, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Quando a gente fala na Santa Igreja Católica, a gente está admitindo que existe o sucessor de Pedro, independente da época, sempre vai existir o sucessor de Pedro. E que ele é Papa. Não existe sede vacante. Entendeu? Vou doar quando eu arrumar mais dinheiro pra ajudar. Tamo junto, Nicolas. Tamo junto demais. Entendi. Tem muitos. Tem muita gente que tem um certo apreço pela Igreja Católica, alguns sede vacantes, mas eles não são católicos justamente por causa disso. Eles não se regularizaram justamente por causa disso. Eles não aceitam a autoridade do Papa. No início, nada existia. Nenhum som, nenhuma luz, nenhum tempo. Todo o nosso universo se concentrava em um único ponto, um ponto quente, pulsando com uma energia inimaginável, tão denso que o próprio espaço se curvava ao redor dele, e extremamente instável. Um ponto que podemos chamar de singularidade, de tamanho menor que um átomo, em um lugar que não existe. Mas de repente, ele começou a mudar, ficou mais instável, se comprimiu, se expandiu e, em menos de um segundo, você acabou de presenciar o Big Bang. E é apenas uma das coisas que nos separam do começo do universo. É o sabor católico, sim. Imagine o seguinte caso. Você é esse bebê, que nasceu no ano de 2025, 10 de dezembro, 20 horas e 1 minuto. Esse daqui é o som do GTA. Cara, tá vendo? Como que esse cara faz isso, mano? Esse cara é muito bom, velho. E você tem 15, 16, 17 segundos de vida. E o seu tempo de vida, comparado com o tempo dos seus pais, é tão absurdamente desigual que você, agora, com apenas 15 segundos de existência, não passa de um piscar de olhos. Um piscar rápido, quase imperceptível. Enquanto eles são como uma sequoia milenar, uma árvore de 3.000 anos, que atravessou tempestades, eras silenciosamente firmes. Você é um instante e eles são uma era inteira. Mas isso não é nem o começo. Vamos olhar para sua árvore genealógica. E aqui nós podemos ver que cada geração da sua família viveu por 80 anos. Então, quando seu avô nasceu, o mundo ainda estava se recompondo da Segunda Guerra Mundial. As cidades japonesas ainda carregavam as cicatrizes das bombas atômicas. Ele viu muitas coisas. O homem pisar na lua pela primeira vez, a Guerra Fria, o Muro de Berlim, o nascimento da internet, tudo isso em uma única vida. E
por mais que a vida do seu avô pareça muito longa, quase um século inteiro, isso não é absolutamente nada. Por exemplo, se o universo inteiro tivesse começado à meia-noite, lá no primeiro segundo fosse o Big Bang, a vida inteira do seu avô, todos os 80 anos dele, caberiam nos últimos 0,0005 segundos do dia. Caralho, mano. Eu preciso falar, velho. Esse cara é foda. Não tem como não pagar um pau, mano. Esse tempo é tão mínimo, tão absurdamente pequeno, que uma onda sonora percorre somente 17 centímetros. E, para você entender o quão ridículo é esse intervalo, imagine o seguinte caso. Você está nessa sala. A construção aí é sensacional. E você está na extremidade esquerda da sala. E no exato começo da vida do seu avô, no primeiro segundo em que ele existiu, você dispara uma bala em direção a um villager, do outro lado da sala, a 10 metros de distância. E para efeitos de comparação, essa bala percorreria em tempo cósmico. Então, quando seu avô desse seu último suspiro, essa bala teria percorrido 25 centímetros toda a sua vida. O tempo inteiro em que ele viveu, todas as guerras, conquistas e evoluções da humanidade, cabem dentro de um único atraso infinitesimal. Caralho, mano. Como que ele consegue essas porra, mano? E se a gente voltar mais ainda no tempo? O nascimento da eletricidade, que acendeu o mundo. E com a ideia de um homem, a noite deixou pra sempre de ser escura. E deu espaço à vida noturna. A era industrial que tomou conta do mundo. As máquinas que substituíram as mãos dos trabalhadores. E que criaram grandes cidades. A expansão marítima que abriu o planeta. Os humanos cruzaram oceanos inteiros pela primeira vez. E finalmente a América foi achada pelos europeus. Esses três acontecimentos que marcaram a vida humana nesse planeta, são 800 anos de história. O que, no relógio cósmico, vale 0,005 segundos. Nesse mesmo tempo, a bala teria avançado somente 2 metros. Ainda longe do seu alvo a 8 metros de distância. Mas, se a gente voltar ainda mais no tempo, antes de qualquer máquina, antes de qualquer eletricidade, antes de mesmo das grandes navegações, encontramos um mundo completamente diferente. Há 2000 anos, o Império nasce. O ápice de todos os impérios. O maior império que já existiu. Um gigante tão vasto que parecia impossível de ser detido. Esse é o Império Romano. Ele se estendia por 3 continentes, dominando mares, desertos, florestas, montanhas. Controlava cerca de 70 milhões de pessoas. Isso num mundo que tinha aproximadamente 300 milhões de habitantes. Isso significa que 23% da população mundial, quase 1 em cada 4 pessoas vivas, estavam sob o domínio romano, sob o controle. Caralho, Roma realmente era tudo isso, tá? Loucura, né, mano? Roma era realmente tudo isso que diziam. De apenas uma pessoa. Suas estradas ligavam cidades separadas por milhares de quilômetros. Suas leis moldaram países que nem viriam a existir ainda. E seus exércitos marchavam como se o planeta fosse pequeno demais. Roma não era só um império. Era uma máquina de moldar civilizações inteiras. No fim, o maior império da história caiu não pela força dos seus inimigos, mas pelas rachaduras que cresceram dentro dele mesmo. Hoje em dia, Roma não é nada comparado com antigamente, bizarro. Hoje, Roma se reduziu realmente ao Vaticano, só isso. Roma perdeu e nunca mais voltará. Tem gente que quis fazer Roma, né? Hitler, Napoleão, Mussolini, todos eles quiseram fazer uma nova Roma, mas nunca conseguiram. Não dá, mano, não dá. Eu não sei que caralho aconteceu.
A única coisa que foi do tamanho de Roma, se não maior, foi a Igreja Católica. O domínio católico na Europa, aquilo faz sentido, mas faz sentido por causa de Jesus Cristo. Porra, é fácil explicar, né? Uma entidade cósmica que tá influenciando. Agora, como que você vai explicar isso daqui? Que é menor, mas é humano, né? Não foi forjado propriamente por causa de uma igreja. E os 2000 anos desde o auge desse império caberiam nos últimos 0,0125 segundos do dia do relógio cósmico. Esse tempo é tão mínimo que, para efeito de comparação, vamos quebrar a quarta parede. Esse vídeo é feito em 60 frames por segundo. Isso basicamente significa que cada 1 segundo que você está vendo, 60 imagens no meu vídeo piscam na sua tela muito rapidamente. E durante esses 12,5 milésimos de segundos, apenas uma dessas 60 imagens apareceria para você. Então, se você visse meu vídeo na escala cósmica, durante 2000 anos, você veria apenas esse mesmo frame, essa mesma imagem. 2000 anos. Obrigado pelos E pra bits. quem não entendeu ainda, se olhássemos a bala que você atirou naquele momento, nesse tempo ela estaria a 5 metros de distância, bem no centro da sala. Em 2000 anos, uma bala não conseguiria chegar nem na metade do caminho para acertar o alvo. Mas isso não é nem perto do que a gente quer chegar ainda. Há 4.500 anos atrás, uma das construções mais enigmáticas acaba de ser feita. Até hoje, encanta o pensamento de historiadores a forma em que essas pirâmides foram construídas. Na minha opinião de especialista, eu acho que eles fizeram com trabalho pago. Meu concorrente é muito bem mestrado e eu concordo em parte com ele, apesar que eu acho que foram escravos na realidade. Mas o que eu gostaria de ouvir mesmo é do nosso terceiro concorrente. Ele deve ter um ponto de vista diferente para nos tratar. Eu acho que foram aliens. Aliens que dominam o mundo e mexem no governo, que controlam a nossa comida, que controlam nossa satélite, que vão fritar nossos cérebros. Finalmente alguém que fala a verdade. Essas pirâmides são tão velhas que estamos mais próximos da Cleópatra em comparação que ela mesma da construção das pirâmides. Dito tudo isso, esses 4.500 são uma piada comparado ao universo. Em tempo cósmico, eles equivalem a 0,028125 ou 28,125 milissegundos. Um tempo infinitamente pequeno. Nesse mesmo tempo, um beija-flor bate as suas asas 2 vezes, ou uma mosca percebe seu tapa e já começa a desviar. Em comparação, a bala nesse momento já atingiu seu alvo, saiu pela janela e está a 11,25 metros de distância de você. Mas o Egito, em comparação ao universo, ainda é muito novo. Se voltarmos 6.000 anos no tempo, chegamos na terra onde tudo começou, a Mesopotâmia. Ali surgiram as primeiras cidades, os primeiros templos, as primeiras leis. Foi ali que a história deixou de ser um mito e virou memória, quando os sumérios registraram o mundo pela primeira vez em tabuletas de argila. E aquelas cidades não eram cidades como as de hoje. Eram blocos gigantes de barro seco, empilhados como montanhas artificiais. Ruas estreitas serpenteavam entre as casas de tijolos e argila. Tão apertadas que 2 pessoas mal passavam lado a lado. No centro se erguiam os zigurates colossais, tão altos quanto um prédio moderno de 20 andares, surgindo no meio de uma cidade feita completamente... Cara, eu tenho que bater palma pra essa... Tem que bater palma pra esse áudio também. É um áudio... A música tá muito boa, velho. de barro. Imagine uma favela feita de areia e argila, baixa, quente, apertada. E no meio dela, um arranha-céu, maciço, sem janelas, subindo em degraus até tocar o céu. Isso é. Faltou o antes de Cristo. Ah, isso daqui já é antes de Cristo. Roma ali já tava tocando mais ou menos naquela época. Já era antes, no caso. 60 metros de altura, né? Para aquela época, era como colocar um prédio do tamanho de um hotel de luxo no meio de um vilarejo rural. Intimidava, dominava tudo ao seu redor. Parecia obra
de deuses. Pegou meu comentário 10 minutos depois. Ah, tá. Foi mal. É que eu fiquei tão entretido no vídeo que eu... Pô, mano, mosquei. Foi mal, foi mal. Tinha moscado. Pô, mano, o vídeo tá bom, mano. E tudo isso, esses 6.000 anos, é um sopro em um tempo cósmico. Uma lâmpada que você acendeu há 6.000 anos, nem acendeu ainda. O seu cérebro não conseguiu perceber nada. É 1/26 de uma piscada do seu olho. Ou seja, você precisaria de 26 desses 6.000 anos para poder piscar o seu olho em tempo cósmico. Vamos voltar ainda mais. 10.000 anos, a invenção da agricultura. Foi quando humanos pararam de vagar pelo mundo e pela primeira vez domaram a Terra. Imagina esse cenário. Esse mundo era hostil e selvagem para sobreviver. Os humanos tinham que caçar e por isso formavam pequenos grupos e permaneciam sempre em movimento. Quando descobriram a agricultura, os grupos aumentaram com a criação de aldeias e vilas. Todas essas focadas no cultivo e com o propósito de crescerem. Com as vilas, vieram discussões que antes não existiam, por sempre andarem sozinhos. E pela primeira vez na história, ocorreram guerras. O que acontece até hoje? 10.000 anos. Um tempo gigantescamente pequeno. 0,0625 ou 62,5 milissegundos. Um quarto de uma piscada. E nesse mesmo tempo, se você inspirasse o ar, você teria feito 0,003% da sua respiração normal. O nosso villager ainda nem sentiu a bala, ainda está de pé e a bala estaria a 25 metros de distância fora do prédio. E ele nem percebeu que você atirou ainda. Um tempo imperceptível, perdido no tempo. Mas isso acaba agora, porque já chega de ver coisas tão novas e recentes. Eu cansei, vamos voltar no tempo de verdade, há 300.000 anos. Então, eu acho que aí é uma leve crítica, né? Você demorou muito pra fazer isso. Tava demorando demais, entendeu? Você tentou voltar... Acho que foram 3 ou 4 vezes. 2 já era o suficiente. Aí você já podia passar pra essa parte do vídeo. O homem atual, nós, finalmente domina a Terra. Aquele que viria colonizar todo o mundo, finalmente sai das cavernas. Para começar a se organizar, fazer arte, ferramentas de pedra. Tudo isso, toda essa história, são 2 segundos na história do universo. Toda a nossa existência são 2 segundos na história do universo. Acho que o termo não significamos nada, nesse ponto é redundante. O próprio falar da frase não significamos é insignificante. Seria como uma formiga falar que ela é pequena demais. Seria como... Olha, eu não diria isso. Porque a humanidade teve 2 segundos. Que outra espécie teve 2 segundos? Que outra espécie teve 2 segundos? Que outra espécie fez tudo o que nós fizemos e teve 2 segundos? A gente é foda, caralho. o ar falar que ele é invisível. Nós nunca fomos nada. Nesses 2 segundos, você leu uma palavra em um livro. Uma formiga deu 3 passos. Enquanto todas essas coisas aconteceram, a humanidade foi criada, reinos conquistados, destruídos, reconstruídos, a paz foi selada e quebrada, amizades foram traídas e formadas, invenções mudaram o mundo, e tudo isso aconteceu de forma... Geralmente. E você leu uma palavra. Mas eu não vou perder a chance, né? Geralmente, eu não faço anúncio no meu vídeo. E eu não pretendo mudar isso, pra ser sincero. Por isso... Cara, faça. Você tem todo o direito, seu canal é muito foda, seu conteúdo é muito foda. Entendeu? Você tem todo o dinheiro de ganhar dinheiro com isso, mano. Porra, pelo amor de Deus, mano. Que esforço do caralho pra não ganhar nada. Mas sim, tá louco. A pessoa que anuncia sou eu. Não pula! Prometo que é rápido. Estou fazendo um curso de edição no meu Patreon. E eu ensino do zero a como editar como eu edito. Então imagine tudo que você viu até agora no vídeo. Animação 3D, criação de roteiro, quando postar e quanto postar. Eu recusei propostas de empresas, recusei até casa de aposta que estava oferecendo um dinheiro alto pra mim.
E meu curso atualmente é só R$20. E eu, Lucas, realmente quero que o nosso YouTube brasileiro seja muito melhor do que o YouTube gringo. Então Cara, aumenta um pouquinho, pelo amor de Deus, mano. eu quero criar essa onda de a gente fazer conteúdo de qualidade mesmo. Tirar a quantidade de lado e deixar a qualidade. Postar um vídeo por mês. Um vídeo a cada 2 meses, mas postar um vídeo muito bom. É isso que eu quero. Então se você quer participar ou quer aprender comigo, ou se você só quer me ajudar, por favor, assina o meu... Ele parece ser muito gente boa, velho. Ele parece muito gente boa, velho. Porque ele tá cobrando um bagulho que é, mano, papo de 1.000, 2.000 reais, mano. Tá ligado? Papo de 1.000, 2.000 reais ele tá cobrando por 20, mano. Porra, bota 50, vai. Uns 80. Tipo, cobra de verdade, ganha dinheiro com isso, mano. Tu tem todo o direito. peito e vem conversar comigo que eu vou te ensinar como que eu faço pra editar assim, do zero. Tô me mudando e eu preciso poder comprar mais. Obrigado e de volta ao vídeo. Até agora, só falamos do tempo humano. Um tempo leviano. Eu brinco bastante, mas isso é sério e me ajuda muito a conseguir pagar as coisas e conseguir fazer mais vídeos, além de contratar alguém pra me ajudar a editar. Pois é, comparar com as casas de aposta, ele recusou 20k, tá ligado? Mano, ele... E os vídeos dele pegam views também. Quase 200 mil, velho. Os vídeos dele pegam view pra caralho, mano. Seria stonks demais pra ele ganhar 20k por mês, mano. Porque ele poderia fazer aquele negócio lá de... Existe isso na casa de aposta, né? Se você perde, o streamer ganha. Então ele poderia ficar incentivando a rapaziada a jogar. Porque se eles perdessem, ele ia ganhar. Mas... Ele foi honesto, né, mano? Ele foi honesto e, pô, mano, não precisa ser 20 reais, pelo amor de Deus, mano. Bota uns 50 no mínimo, uns 80. Aí tá tudo certo, eu acho que ninguém ia achar ruim, mano. E de volta ao vídeo. Até agora, só falamos do tempo humano. Um tempo levianamente pequeno. Mas agora é a hora divertida. É a hora de falar daqueles que realmente dominaram a Terra. Os verdadeiros donos desse planeta. E não são a gente. Aqueles que por milhões de anos caminhavam pela superfície terrestre. Como reis. Nós, perto deles, não somos nada. E em feito de comparação, Vagabunda da sua mãe! os 300 mil anos da última era, da era Foi humana, mal. é 550 vezes menor que o tempo que eles ficaram vagando pela Terra. Esses são os dinossauros. Olha a mãe do Wagner ali, velho! Desde carnívoros a herbívoros. E o seu reinado é tão grande que podemos citar várias coisas notáveis que aconteceram durante a sua existência no nosso planeta. O reino dos dinossauros é datado de ter começado há 240 milhões de anos atrás. 200 milhões de anos atrás começou o rachamento da Pangeia. No início do período Jurássico, antes um deserto gigante no centro do continente, agora pela primeira vez seria uma praia. Claramente o melhor dinossauro é o Gallimimus, né? Não conheço. Deixa eu ver aqui. Não conheço de nome, né? Talvez eu conheça. Gallimimus. Nossa, esse daí é muita hora, velho. Cara, não sei se foi ele, se ele tem no Ark Survival Evolved. Mas tem um que é parecido com ele e ele me deu tanto problema, mano. Filho de uma puta, mano. 50 milhões de anos atrás, as primeiras aves como as que nós conhecemos apareceram. E os céus se encheram delas até hoje. 130 milhões de anos atrás aconteceu o surgimento das primeiras flores. Campos antes vazios agora preenchiam a imensidão com suas cores. Tudo isso aconteceu durante o reinado deles. E a coisa mais notável ainda estava por vir. Porque
Em algum dia, de algum ano, há 66 milhões de anos atrás, parecia ser um dia normal. O sol se punha atrás. Normal pra caralho. Caralho, mano. Bem, Parecia normal demais, mano. Porra. Tá certo, tá certo. Tá leve, tá leve. O menorzinho ali embaixo é o bitelo, mano. Tá leve. ser um dia normal. O sol se punha atrás das florestas imensas. Os dinossauros. Falou da mãe perder a moral. É pra rir, Wagner. Pra rir, Wagner. Sem imaginar que aquele seria o seu último entardecer. No céu, Normal até uma bola de fogo aparecer. Ele olhou pra cima. Oh, quem acendeu a luz? algo diferente. No começo, um ponto de luz, tão pequeno que só parecia mais uma estrela nascendo antes da hora. Nenhum dinossauro olhou pra cima, nenhum percebeu. Mas aquele ponto crescia, lento, constante, inevitável. Horas depois, Parece o governo atual, né? Ninguém percebe, ele vai sufocando a gente, vai matando a gente. já não era mais um ponto. Era uma chama riscando o firmamento, traçando um corte brilhante no azul profundo do planeta. Os pássaros, os únicos descendentes que sobreviveriam, voavam em círculos confusos, como se o próprio céu estivesse começando a cair. Então veio o rugido. Primeiro, distante, como quase um trovão que não deveria existir. Ronaldo! Aquele meme do Ronaldo. Ronaldo! Ele passando rápido. E crescendo, até que a luz se tornou um sol. Um segundo sol, um sol assassino, atravessando a atmosfera a 70... Caralho, mano, é o tsunami! Essa cavalo de fogo. 82 mil quilômetros por hora. Em menos de um piscar de olhos, o horizonte explodiu, a terra tremeu, montanhas inteiras balançavam como se fossem feitas de areia. É, mano, é de cair da borda da terra plana, mano. O que aconteceu lá em Agatha não tá no papel. Florestas pegavam fogo antes mesmo da onda de choque chegar. Naquele instante, em um único segundo, 72% da vida daquele continente já estava condenada. O planeta jamais seria o mesmo. Os primeiros segundos foram o fim de uma era. A onda de choque correu pela superfície da Terra mais rápida que qualquer vento já visto. 1.500 km por hora de puro ar comprimido, arrancando árvores, destruindo florestas milenares, jogando criaturas gigantescas como brinquedos quebrados. Então, a segunda ameaça apareceu. Do centro da cratera recém-nascida, pedaços incandescentes de rocha foram arremessados para o céu, como se a Terra cuspisse fogo. Essas pedras Aí o cu do Pedro, rapaziada. Nada a ver, mano. brilharam, voaram, subiram Às vezes eu tocar o espaço. falo logo nada a ver. Caíram de volta como chuvas de meteoros, queimando o planeta inteiro. Em todos os continentes onde dinossauros ainda caminhavam, pequenas estrelas cadentes atravessaram o céu. Ó, droga, aquele era o cu do mundo. Encontramos, rapaziada. Encontramos o cu do mundo. Cu da Alex que foi colado com o Durex. Sai daí, mano. Sai daí, nada a ver. Para incendiar o mundo. O dia virou noite, mais uma noite iluminada por chamas. E por horas, a terra queimou. Quando o último incêndio se apagou, o planeta não voltou à luz. O céu, antes azul, antes vivo, agora era um muro negro. Cinzas, poeira, vapor e partículas de rocha suspensas na atmosfera bloquearam o sol como um manto infinito. E a noite durou dias, semanas ou até meses. A temperatura despencou. Florestas inteiras congelaram logo após de ter ardido em chamas. Alguns dinossauros ainda vagavam confusos, feridos, famintos. Mas a própria natureza havia sido quebrada. Sem luz, as plantas morreram. Sem plantas, os herbívoros tombaram. E sem herbívoros, os carnívoros em seguida tiveram o mesmo destino. O reinado dos gigantes acabava ali, silencioso, trágico e completamente inevitável. Foram mogados à toa, do nada, né, mano? Então, quando o mundo finalmente parou de tremer e as cinzas baixaram, foi ali que apareceram
os mamíferos. Criaturas pequenas, peludas, quase invisíveis na época dos gigantes. Rastejaram para fora de suas tocas. Eles eram poucos, mas eram muito teimosos. Resistentes como pedra. E carregavam dentro de si um instinto que nenhum dinossauro jamais teve. A capacidade de sobreviver ao impossível. Eles eram os novos donos da Terra. Aqueles que viriam a se tornar nós. Com certeza é uma história linda, mas não vamos nos perder. Todos nós viemos aqui para descobrir apenas uma coisa: onde tudo começou. E com certeza não foi aqui. A época dos dinossauros é pequena. São 18 minutos de história no relógio cósmico. Uma história incrível, mas ainda era Ah, mano, 18 minutos dá pra cagar. Né? Dá pra cagar, tá apenas tranquilo. uma fração do que está por vir. É um tempo massa, pô. 18 minutos é um tempo, né? 260 milhões de anos. Aproximadamente 37 minutos e 30 segundos no relógio cósmico. É aqui que o primeiro animal... Com certeza. Pô, mano, se tu demora mais de 18 minutos pra cagar, eu tenho medo de você, mano. Não é nada gigante ou heróico. É só um bicho simples, pequeno, meio anfíbio, meio peixe. Um dos primeiros tetraploides primitivos. Quando ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi ver aquele mundo vazio. Nenhuma árvore, apenas terra, lama e umas pedras por aí. Um mundo vazio, triste e sozinho. Eu tô fora. Negócio de evolução não é pra mim não. Voltando mais de 6 horas no relógio cósmico. 3,5 bilhões de anos no passado. O céu laranja não é por conta do sol, era a cor da própria atmosfera, saturada de tantos gases tóxicos que queimavam o ar como se a Terra respirasse enxofre. Gases tão pesados e corrosivos, tão completamente incompatíveis com qualquer forma de vida moderna, que um adulto normal, se fosse teleportado para esse tempo agora, desmaiaria em menos de 1 minuto. A superfície era quente, abafada, densa. O solo ainda nascia, fervendo sobre vulcões que nunca descansavam. Os oceanos Como você sabia? Você nem tava lá? É cada mentirada. mais próximos de uma sopa quente do que uma água, mal davam espaço para a vida se arriscar a existir. Mesmo assim, foi nesse inferno primitivo que a primeira centelha de Não é isso? É? É ou não é? possível, formada apenas pela vontade da própria natureza. E muita, 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 muita sorte. Mas esse não é nosso foco aqui. Quase 2 horas antes no relógio cósmico, às 16h07:05. Há 4,5 bilhões de anos. Uma rocha quente girando rápido demais. Um mundo sem forma. Ah, tá Scarla? Denso e sem Bruh. nome. Sua superfície era fogo. Como é que de coelhos vieram macacos? Cara. Complicado, né? Tenho a menor ideia. Puro líquido. Um mar brilhante onde nada existia além de caos. Então vieram eles, colossos, montanhas Eu acho que ele só tava simbolizando os mamíferos ali com os coelhos. Não que necessariamente ali fosse a humanidade. Aquele coelho fosse... inteiras viajando da pelo gente. vazio. Everestes em chamas despencando do céu. E isso viria a formar o nosso planeta, que conhecemos hoje. Um mundo esculpido na violência, temperado em fogo, nascido do caos e destinado a um dia ser chamado de Terra, o planeta azul. E mesmo que tenhamos chegado ao começo do nosso planeta, o nosso trabalho não acaba aqui ainda. Eu gostaria de mostrar a todos vocês aqui algo mais importante, algo que nos ajuda a entender o sentido de todas as coisas. Apenas 3 minutos atrás do relógio cósmico, o Sol se forma, dando uma nova perspectiva para o nosso ainda sem luz sistema solar. Mas o universo havia luz há muito tempo.
Porque há mais de 15 horas antes disso, há 13 bilhões de anos atrás, as primeiras estrelas foram formadas. Cara, isso é Minecraft, gente. Preciso citar que isso é Minecraft, gente. Esse filho da puta conseguiu fazer isso, cara. Antes disso, elas não existiam em lugar nenhum do universo. Havia apenas um oceano infinito de escuridão. Um universo recém-nascido, quente demais, denso demais. Um caos Surreal, imagina quantas horas de trabalho. Cara, isso daqui é uma loucura, velho. E ele quer cobrar 20 pila no curso dele. Ele quer me ensinar a fazer isso por 20 pila? Você é louco. Você é louco. que se expandia sem saber para onde ir. E foi ali, nesse vazio tentando virar um espaço, que pequenas imperfeições apareceram. Regiões um pouco mais densas, gotas invisíveis de matéria sendo puxadas umas pelas outras. Como se o próprio universo estivesse respirando pela primeira vez. Então, aconteceu. O primeiro brilho. Uma fagulha acendeu no coração daquela nuvem esmagada. E o universo viu luz pela primeira vez. E essa música também, cara. R$20 ele tá começando a fazer o planeta. Então... Não eram estrelas como conhecemos hoje. Eram titãs. Monstros azuis enormes, furiosos, que queimavam com a pressa de quem sabe que nasceu apenas para explodir. O horário agora é 1h da manhã, 25 minutos e 50 segundos. E a partir daqui, vamos esticar a sua ideia de tempo. Vamos comprimir e esticar ela, até que ela perca o sentido. Porque o nascimento das estrelas pode parecer algo importante, mas o que realmente dá o sentido para tudo isso que a gente vive acontece um pouco antes, voltando 1h no relógio cósmico. Especificamente a 13 bilhões 799 milhões 620 mil anos. Exatamente 2 segundos da manhã no relógio cósmico. O universo virou luz. Porque depois de 380 mil anos de caos incandescente, os fótons finalmente conseguiram escapar à força da matéria, que se acalmou o suficiente para não segurar mais a luz, e o cosmo inteiro brilhou de uma só vez. Voltando ainda mais, a formação dos primeiros átomos marcou a virada. Prótons e elétrons, que antes repeliam, como se o próprio espaço estivesse em guerra, conseguiam finalmente se abraçar. Nasciam o hidrogênio e o hélio, os blocos fundamentais de tudo que viria a existir. Voltando ainda mais. O universo era um mar turbulento fervendo de energia, onde partículas surgiam e evaporavam, como espuma num oceano em ebulição. Um lugar onde nenhuma forma podia sobreviver. Vamos voltar mais. A inflação cósmica foi um momento em que o espaço, do nada, cresceu mais rápido que a própria luz poderia viajar. Não foi uma explosão, foi o próprio tecido do cosmos se esticando. Em um instante, menor que um pensamento, o quase nada tornou-se o quase infinito. E antes disso, nada tinha forma nem nome. Foi a era de Planck, o primeiro suspiro da existência. O universo era menor que um átomo, mais quente do que qualquer estrela viria a existir. Tempo, espaço, energia, tudo misturado, tudo incerto e nada ao mesmo tempo. As leis da física, como conhecemos, nem existiam e nem se aplicavam. E é aqui que tudo termina. O limite absoluto... Assim, só uma coisa. As leis da física já existiam. Só não, talvez não fossem aplicáveis nessa situação do universo. Mas se elas nunca tivessem existido, elas não poderiam existir como tese hoje em dia. Então, dentro da possibilidade universal, ela tem que existir. Até onde Elas, podemos ver. Qualquer coisa anterior a esse instante desaparece atrás de um muro. Mas e se a gente voltar mais? E se o universo fosse um Big Bang eterno? Um coração cósmico batendo sem fim. Expande, contrai, renasce, morre, respira. Esse daí é o que chamam de Big Crunch. Esse é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Tô errado não.
É isso mesmo. Eu começo o Big Bang, depois ele fecha de novo. E aí, assim, são várias teorias pro Big Bang, né? É só ele explode e mantém, ou ele... Aqui, ó. Explode e mantém abrindo, explode e esfria, explode e se fecha de novo. E aí perpetuamente vai expandindo e contraindo. São as teorias do Big Bang. Recomeça. E se o universo fosse uma obra de alguém, algum ser impossível, incompreensível, que acendeu tudo como você acende uma vela, num cômodo escuro demais? E se tudo fosse uma simulação, linhas de código elegantemente escondidas, e nada do que sentimos fosse real, além do que a gente acredita ser? E se... Não, aí é conversa, né? É um uso de uma cannabis muito séria. A ideia de que a Big Bang foi construída por um padre, né? Então é uma ideia pensável. Agora, o Deus Criador é uma boa ideia. E é o fato, né? Sim. Anyway, agora a ideia de que estamos todos num programa de computador, aí você tá de uma pura sacanagem, né? Você tá querendo medir o universo inteiro e a história da humanidade inteira por causa de uma invenção que chegou agora. Aí não dá, porra. Se você consegue construir uma invenção hoje, você começa a medir o universo inteiro a base do funcionamento de uma tecnologia. É tipo eu falar que, sei lá, montar uma teoria da evolução da humanidade baseada em vibradores. Aí não dá, porra. Enfim. Tamo junto, Nicolas. Obrigado pelos bits. não existisse nada, nem o universo, nem o espaço, nenhuma chance para luz, vida ou memória. Isso te faria menos importante? Ou apenas significa que a importância não vem do tamanho do universo, mas do fato de você existir dentro dele? Conta todas as possibilidades, conta todas as probabilidades, conta todos os e se. Porque no fim, não importa quantos cenários a gente imagine, você está aqui e agora. E isso já é improvável demais para ser chamado de insignificante. Absolute Cinema. Cara, que incrível. Esse cara nunca me decepciona. Incrível. Incrível. Recuperei meus 10 de QI vendo esse vídeo. Muito A gente saiu daquele... Peraí. obrigado. Nos vemos no meu próximo vídeo. Nos vemos, mano. A gente saiu daquele vídeo satânico. Satânico. Perdemos o QI. Entramos aqui e nos restabelecemos. Sim. Muito brabo. Quem quiser assinar lá, mano, pô, 20 pila. Muito foda, mano. Devia aumentar essa porra, mano. Você é doido.